Graça e paz a todos. Que alegria poder estar mais uma vez aqui para pensarmos um pouco nas nossas devocionais, que já vem aí durante várias semanas, trazendo reflexões importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, principalmente nesse momento de crise, onde cada um de nós tem buscado alternativas aí para sobreviver nesse momento muito difícil. Por isso que eu quero trazer nesse dia uma reflexão sobre louvor e adoração. E a temática geral dessa semana, que tanto eu quanto os outros pastores e missionários da nossa igreja vão trazer, é tempo de louvar e adorar. A gente vai resgatar esse conceito de louvor, de adoração, coisas que são importantes para a nossa compreensão. Não só nós que somos evangélicos, digamos assim, mas todo mundo precisa entender um pouco mais sobre essas questões relativas a Deus. Então, o que a gente pensou para essa semana? Primeiro, resgatar o verdadeiro sentido de louvor e adoração ao Senhor, que vem sido distorcido nos últimos tempos. Muita coisa se perdeu, principalmente com esse novo momento da música gospel, evangélica, tem fugido um pouco das questões relativas às temáticas bíblicas e a gente precisa repensar alguma coisa nesse sentido. Entender também que louvor e adoração são parte do nosso culto diário, com repercussões na coletividade da igreja, porque as pessoas pensam que louvar e adorar só acontece no templo, na igreja, e a Bíblia nos ensina outra coisa além disso. Compreender também que não há adoração sem relacionamento, pois só podemos adorar e louvar aquele ou quem nós conhecemos. E para a gente ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, a gente precisa aprender a se relacionar com Ele. E também trazer ao entendimento das pessoas o fato de o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração pode acontecer em qualquer lugar. As pessoas hoje se prendem muito no aspecto do templo, de um lugar específico, mas a gente vai entender durante toda essa semana que a verdadeira adoração ela pode acontecer aí, no lugar onde você está agora. Então o tema da minha devocional, desse dia é resgatando o conceito de louvor e adoração. Mas algumas reflexões são muito importantes antes de nós definirmos o conceito de louvor e adoração. E principalmente porque algumas novas ideias, como eu falei, têm aparecido no meio evangélico e que vai de encontro, inclusive, ao que a palavra de Deus diz. São impressões minhas, tá? E você pode também fazer a sua leitura, Mas eu convido você a ler a Bíblia, você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, hoje o foco da adoração é o homem e as suas necessidades. A mensagem da Bíblia ela é teocêntrica, e no Novo Testamento ela é cristocêntrica. E a gente vê que agora ela está muito ligada ao homem. Então as mensagens hoje são mais para suprir as necessidades do homem do que para louvar e engrandecer o nome de Deus. Em segundo lugar, os atributos e os feitos de Deus não são mais cantados nas músicas. Se você ler os salmos, e eu vou citar alguns para você ler durante a semana, eles o tempo todo louvavam e adoravam ao Senhor. Hoje isso se perdeu no tempo. E é muito mais cantado hoje os benefícios desse louvor e adoração do que propriamente louvar e adorar ao Senhor. E em terceiro lugar também não há necessidade de um lugar específico, mas de alguém com a motivação correta. Se você tiver o coração contrito, quebrantado, e independente do lugar onde você esteja, você pode adorar ao Senhor, desde que seja em espírito e em verdade. Mas, Demetrios, o que é louvor, então? O que é adoração? Existe alguma diferença? Existe sim. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente, tá? Se você perguntar às pessoas da igreja, qualquer pessoa que faça parte de uma igreja, normalmente elas vão dizer que a adoração tem relação com música, com aquele momento de cantar hinos, de cantar louvores dentro da igreja, aqueles cânticos congregacionais, principalmente durante o culto. Isso é muito comum, pois a música é também uma expressão da nossa adoração ao Senhor, mas louvor e adoração vai muito além disso. Louvor e adoração não podem estar limitados ao culto de domingo à noite, como muita gente pensa. É preciso ser encarado como um estilo de vida para além do tempo. Então, é o dia a dia que vai fazer com que as pessoas percebam ou não se nós somos um verdadeiro adorador e se Deus está sendo glorificado através das nossas vidas. O próprio Deus, lá em Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não tente relacionar música, louvor e adoração ao templo, porque Deus habita em nós. Nós somos templos de habitação e somos nós que precisamos louvar e adorar ao Senhor, Mas infelizmente nós insistimos nessa ideia de que a adoração só acontece nesses lugares.
Lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer outra coisa, vocês têm que fazer para a glória de Deus. É no dia a dia que Deus é adorado e glorificado, através das nossas atitudes, desde as coisas mais simples às mais complexas, Deus tem que ser o centro. Então, de acordo com a Bíblia, o louvor está associado com a ideia de agradecimento, elogio, glorificação, exaltação por aquilo que Deus fez e continua fazendo, tá? Em nossa vida e na vida dos outros. Então, é muito importante a gente compreender isso, porque tem uma diferença aí importante sobre a adoração. Então, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e continua fazendo por mim, por você, tem que ser dito, tem que ser falado, e Deus merece receber o nosso louvor, o nosso elogio. O Salmo 96, 3 e 4 diz: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Prestar atenção que o tempo todo ele é elogiado. Lá no Salmo 145, versículo 1 ao 4 diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te louvarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão seus atos poderosos. Estão percebendo a ideia de que Deus precisa ser lembrado por aquilo que ele fez? Já a adoração está associada com a ideia de reverência, de veneração por aquilo que Deus é e não só por aquilo que Deus fez. Deus é santo, justo, amoroso, soberano, misericordioso. Então, independente dele fazer alguma coisa ou não, por mim, por você, ele deve ser adorado por aquilo que ele é, né? Lembra daquela canção? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, ele merece ser adorado. Então, eu queria desafiar vocês para durante toda essa semana, vocês pudessem ler alguns salmos que eu vou citar agora, o Salmo 96, o Salmo 100, o Salmo 145, o Salmo 150, o Evangelho de João, no capítulo 4, daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, falando de adoração, e outros textos bíblicos que os pastores e missionários irão citar, para que a gente possa resgatar essa adoração individual, fruto do coração de alguém que vive uma vida em espírito e em verdade. Em todo canto, em todo tempo, com o coração desprovido de qualquer pretensão humana de ser visto ou adorado. Ofereça o seu louvor e a sua adoração a Deus, tá bom? Tenha uma semana abençoada e seja um adorador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.